Olá galerinha, tudo bom? Finalmente chegamos à nossa terceira parte deste vídeo, certo? Característica dos seres vivos. Nós já vimos algumas das principais, estamos encerrando agora, e sempre lembrando a você que a sua dúvida não deve ficar no ar. Você tem que colocá-la aí nos comentários que eu vou responder com certeza assim que possível. Titio te ama e vamos lá, tá ok? Vamos trabalhar. Locomoção, galera, locomoção, se mover, se locomover, certo? Os seres vivos, eles se locomovem. Você se locomove, né? Você se desloca de um lugar a outro de acordo com o estímulo, tá? Os pássaros voam, nós andamos, como nós já vimos. As plantas também se locomovem. Quando você considera, por exemplo, que a planta, se você prestar atenção, ela sempre cresce em direção ao sol. Quem aqui nunca viu aquele experimento do pezinho de feijão no algodão, que a professora mandava colocar no algodãozinho para a gente ver o feijão nascendo? E algumas professoras pediam para você colocar uma caixa em cima, uma caixa de sapato com um furo ao lado. E você percebia que o grãozinho de feijão, ele costumava crescer na direção daquele furo, justamente procurando quem? Procurando a luz do sol. Então, todos os seres vivos, eles se locomovem. E essa locomoção, galera, ela tem, como é que eu vou dizer assim, motivos, né, razões diversas. Eu posso estar me locomovendo, me deslocando para fugir de um perigo. Eu posso estar me deslocando para ir atrás de um alimento. Está quente demais, eu vou me deslocar para um lugar mais frio. Está frio demais, eu vou procurar um lugar mais quente. Certo? A busca por parceiros sexuais. Então, os mecanismos que regem essa locomoção, eles são diversos. O que interessa é que todos os seres vivos têm a locomoção. Eles vão se locomover. Agora nós vamos trabalhar a reação a estímulos. Outra característica dos seres vivos muito interessante também. Todos os seres reagem ao estímulo. De forma rápida, de forma lenta, mas eles reagem. Por exemplo, nós não falamos agora que se estiver quente demais no ambiente, você não procura um lugar mais frio? Você reagia a um estímulo térmico, estava quente, estava desconfortável. Eu vou procurar um lugar mais frio. Está frio demais? Vou procurar um lugar mais quente. Então, os seres vivos, eles reagem a estímulos. Essa reação, ela pode ser rápida, ela pode ser imediata, ela pode ser mais demorada, mas todos os seres reagem. Nessa imagem que você está vendo aqui, o slide, é uma coisa que você, às vezes, talvez nem perceba que acontece contigo. Mas aqui, essa pequena reação, essa pequena região aqui no nosso olho, chamada pupila, né, que é como se fosse um pequeno orifício dentro do nosso olho, por onde a luz passa para formar a imagem. Se houver luz demais, olha, nossas pupilas, elas se contraem, ela fica menorzinha. Mas você já percebeu, não sei se você já teve a oportunidade à noite e tudo mais, chegar a olhar rápido no espelho, quanto menos luz há no ambiente, olha, mais dilatada está a nossa pupila. Então, é uma forma de reação estímulo luminoso. Se estiver quente demais, a pupila... se estiver iluminado demais, a pupila vai se dilatar. Se, digamos... se ela estiver iluminada demais, ela se contrai. Tá? Estou pensando em outros exemplos aqui. Mas, se, por exemplo, há pouca luz, ela costuma se dilatar. É uma forma de reação a estímulo. Detalhe, os vegetais também reagem. Como nós vimos agora, eles sempre vão crescer na direção do sol, o estímulo luminoso. Outra coisa que eu não posso esquecer de comentar contigo é que essa reação a estímulo, ela também é chamada de irritabilidade. Tá? Cuidado. Irritabilidade é a mesma reação ao estímulo. Tá? É algo que incomoda, é algo que exige uma resposta, digamos assim. Alguns vegetais são um pouco mais sensíveis do que outros, né? Como você pode ver, essa planta é a famosa mimosa pudica. E no meu tempo, né, o pirralho, ela é chamada de, olha o nome, Maria, fecha a porta que a tua mãe morreu. Um nome dramático, mas é uma planta que alguns de vocês talvez conheçam. Quando nós tocamos, ela costuma se fechar. É uma forma de reação. Tudo bem? Dando continuidade ao nosso trabalho, nós vamos ver o famoso reflexo, ou ato reflexo, ou arco reflexo. É uma reação a estímulo, só que é uma reação a estímulo extremamente rápida. Ok? E uma coisa que é curiosa nessa reação estímulo, não foi necessariamente o cérebro quem tomou a decisão, tá? Vai ser, no caso, a sua medula aqui, certo? Que aqui no meio da sua coluna vertebral, você tem uma extensão do seu cérebro. Essa extensão, ela é chamada de medula espinhal, ok? E olha aí, bora olhar o exemplo do gato. O cara, você viu? Foi bem um pouco rápido, vamos ver de novo aqui, ó. O gato está concentrado numa serpente e o rapaz toca com um ancinho no gato.
Ele se assusta, que é o famoso reflexo, né? Ele se joga para frente. Ele, de forma consciente, jamais se jogaria sobre a serpente, certo? Foi algo do ato reflexo. Foi algo que não foi ele quem decidiu, foi a coluna. Sentiu uma, como é que eu vou dizer assim, uma ameaça iminente e qual foi a resposta? Salte, fuja. É o que você sente, por exemplo, quando você se esbarra, você está distraído no churrasco e você esbarra com a mão na churrasqueira, por exemplo. Sem querer, você encosta lá no metal quente, numa frigideira, numa panela quente, você não fica parado ali, eu acho que está queimando a minha mão. Não, você reage na hora, né? Você puxa a mão. Quando alguém te dá um susto, tu pula, certo? Tudo isso é ato reflexo, ok? Ou arco reflexo também, ou simplesmente reflexo. Ciclo vital, galera. Voltando lá para o ensino fundamental, né? Pirralhinho. A professora falava, sempre falava para a gente, né? Olha, os seres vivos nascem, crescem, amadurecem sexualmente, reproduzem e morrem. É o ciclo da vida, né? Todos os seres nascem, crescem, amadurecem sexualmente, reproduzem e morrem, ok? Esse é o ciclo da vida, todos os seres vivos têm, só que isso varia, tá? Alguns seres vivos, digamos, vivem mais do que outros. A nossa média, nós humanos, né, os brasileiros, a média é 65 anos, vamos dizer assim. E isso variou ao longo da história. Você que curte história, e é muito bom curtir história, tá? Só gente doida que não gosta de história. Não quero esse papo furado, não. Você sabe que antigamente, dependendo da fase histórica, digamos, o ciclo, a média de vida de um ser humano era 40 anos, 45, né? As pessoas casavam muito cedo e tudo mais. Mas, por exemplo, você viu lá Procurando Nemo, uma tartaruga, né? Algumas espécies podem viver 150 anos, alguns cães, 12 a 16 anos, né? Nós 65, bactérias, algumas bactérias são só alguns minutos do ciclo vital dela. Então é importante de entender que esse ciclo vital ele é variável, né? Muda muito de um ser para o outro. Dentro desse ciclo vital, você tem que entender um evento que eu vou chamar de metamorfose. Eu não, é chamado de metamorfose, desculpa assim. Vamos relembrar lá o que é metamorfose. Vamos olhar aqui a imagem de baixo. Você está vendo aqui a lagarta, e você sabe, né, a professora Maricotinha, ela te explicou que a lagarta ela é o bebê da borboleta. Ou seja, a lagarta é um indivíduo juvenil, é a fase juvenil da borboleta. O bebê da borboleta. Observe que a lagarta e a borboleta são exageradamente diferentes. É uma situação bem diferente do teu caso. Quando você nasceu, tudo bem, você era bem diferente do que é hoje. Você era um bebezinho. Porém, perceba que você não criou novos braços, novas pernas, novos olhos, novos órgãos. Você basicamente cresceu. Aqui na metamorfose, a lagarta, como você pode ver, ela passa uma série de transformações. A diferença, a mudança dela da fase juvenil para a fase adulta é algo assim muito intenso, é algo bem notório. Então, quando os seres precisam passar por essas transformações que você está vendo aqui, a lagarta entrando no seu casulo, né? Ela vai sofrer a metamorfose para chegar à fase adulta, a fase reprodutiva dela, aqui na segunda imagem, se chama isso de metamorfose. É um tipo de desenvolvimento, tudo bem? Muitos seres sofrem metamorfose, como você viu, não é só a borboleta que vai sofrer metamorfose. Você sabe que os sapos, por exemplo, os tão injustiçados sapos, eles também sofrem metamorfose. Você sabe que o indivíduo juvenil, um sapo jovem, né, o girino, o famoso girino que se chama de peixinho, né, ele nada mais é do que o filhote, o bebê do sapo, que são extremamente, exageradamente diferentes. Como você pode ver aqui na imagem acima, certo? Esse girino ele sofre uma série de transformações bastante marcantes para chegar à fase adulta. Então, você tem aí mais um exemplo de metamorfose. Então, você percebe que alguns seres eles precisam passar por essa metamorfose, essas transformações. Eles são muito diferentes na fase juvenil para a fase adulta. Ok? Bom, a esse crescer, né? Crescer, você vai chamar de desenvolvimento. Tá? O desenvolvimento, que nada mais é do que o crescimento, vai ter de dois tipos, como nós já vimos. Você era um bebê, você era só um mini adulto. Seu corpo apenas aumentou de tamanho, mas as mudanças não foram tão significativas. Você não desenvolveu novas estruturas, novos órgãos, etc. E, por outro lado, o sapo. Olha lá o sapo. O girino, se você compara o girino com o sapo adulto, você percebe uma diferença muito grande. Só de cara as patas, né?
Ele passa até as 4 patas, enquanto que o girino não tem. Então, ali há uma transformação muito grande. Você vai ter 2 tipos de desenvolvimento. Desenvolvimento direto, ele é direto, olha, quando o ser apenas se desenvolve, cresce normalmente. Ele apenas aumenta de tamanho com poucas mudanças. É o nosso caso. Nós, da fase de bebê para a fase adulta, né, nós basicamente só crescemos e amadurecemos. Mas não passamos por grandes transformações, como eu te falei, não nasceram asas em você, não nasceu... no máximo, dependendo, né, de quem tu escolhe para gostar, no máximo vai nascer um chifre na tua testa. É o máximo, mas não há grandes mudanças, não. E o sapo, não, o sapo, como ele já tem toda aquela mudança, aquela transformação borboleta, passou pela metamorfose, desenvolvimento indireto. Então, o crescimento, desenvolvimento dos seres será de 2 tipos: desenvolvimento direto e desenvolvimento indireto. Ok? Beleza. Bom, reprodução. Os seres vivos, eles precisam se reproduzir. Existe essa necessidade de perpetuar a espécie, certo? Se um grupo de seres vivos para de se reproduzir, naturalmente, ele tende a entrar em extinção. Ok? A extinção você entende como o quê? Como o fim daquela linhagem. Aquele grupo não existe mais. Ok? Então, essa reprodução ela é necessária. Há 2 tipos de reprodução. Reprodução sexuada, reprodução assexuada. Ok? A reprodução sexuada e assexuada, a diferença básica entre elas não está em ter ou não ter sexo. Tá? Não é necessário haver fornicação, pecado original, isso não é necessário. Pode acontecer. Em alguns seres que têm reprodução sexuada, há o ato sexual, certo? Mas isso não é uma obrigatoriedade, nós vamos ver mais adiante. O que diferencia realmente a reprodução sexuada da assexuada? Presença de material genético, ok? Tem que ter material genético. Ou presença de gametas. Gameta, você lembra que é o gameta? Espero que você lembre. Gametas nada mais são do que as células sexuais. No nosso caso, na nossa espécie, espermatozoide e óvulo. Espermatozoide, gameta masculino. Óvulo, gameta feminino. Certo? Esses gametas estão levando DNA, estão levando material genético. O espermatozoide leva o material genético do pai, óvulo leva o material genético da mãe. Então, eu tenho material genético. A principal característica da reprodução sexuada, certo? É a presença, é envolver material genético. Eu tenho material genético. Esse material genético normalmente está sendo levado dentro dos gametas, das células sexuais. Então, como você está vendo na animação, olha, um espermatozoide, né, vários espermatozoides, né, no processo, né, encontrando um óvulo. Não esqueça que o encontro do espermatozoide com o óvulo que você está vendo agora aí embaixo, chamado de fecundação. Tá? Fecundação é quando os gametas se encontram, espermatozoide e óvulo se juntam, certo? Levando o material do pai e da mãe e havendo uma fusão. Ok? Algo importante sobre esta fecundação na reprodução sexuada é que essa fecundação pode ocorrer dentro do ser vivo. Oh my God, estão pecando aqui. Como é que eu deixei essa imagem passar? Maculei a sua pureza, me perdoe, meu aluno. Tá, gente? Como nós falamos agora há pouco, na reprodução sexuada, sim, pode haver o sexo, não é obrigatório. Tudo bem? Como pode não haver, em alguns casos. Bom, a gente está falando de fecundação. Fecundação, você sabe que é o encontro do espermatozoide com o óvulo. O espermatozoide, a célula masculina, vai fecundar a feminina. Então, fecundação. Se ela ocorre dentro, né, do organismo, normalmente da fêmea, né, dentro da fêmea, como aqui no caso, olha, os besourinhos estão fornicando, o leão e a leoa estão batendo um papo mais íntimo. Né? No caso, eles ejaculam dentro da fêmea, se eles ejaculam, se liberam o espermatozoide dentro da fêmea, esse espermatozoide e esse óvulo vão se encontrar no interior da fêmea. Fecundação interna. É o nosso tipo de fecundação, é a fecundação que ocorre na nossa espécie. Porém, existe a fecundação externa. Olha lá o nome, fecundação externa. Significa que o encontro do espermatozoide com o óvulo se deu fora do organismo, fora da fêmea, se deu aqui no ambiente, ok? Um exemplo muito famoso, muito comum, é o exemplo aqui dos nossos amigos, olha, os sapos. Normalmente, quando você vê o sapo assim, carcado, né, abraçado na sapa, tu já fica olhando assim, com aquele cara sacana, né? Olha, estão pecando, estão fazendo saliência. Não, na verdade, o macho que está aqui na costa, como você pode ver na imagem da fêmea, ele está apertando o abdômen dela, está massageando, contraindo o abdômen dela, fazendo com que os seus óvulos sejam liberados. A fêmea libera os óvulos, tudo bem? E ao liberar os óvulos, o que o macho faz?
joga seus espermatozoides em cima. Então, propriamente, eles não estão cruzando, eles não estão em ato sexual, certo? Eles não estão no coito, digamos assim, né? Mas está vendo a fecundação. Olha aqui essa outra imagem. Nessa foto, você tem aqui o macho, né, abraçando a fêmea, contraindo, apertando o seu abdômen e ela liberando, olha, vários óvulos aqui na água, você está vendo? Após ela liberar esses óvulos na água, bora para essa outra imagem aqui, ele vai liberar o que em cima? Os espermatozoides dele. Então, espermatozoide e óvulo não se encontram dentro da fêmea, vão se encontrar aqui na água, vão se encontrar fora. Fecundação externa, ok? E daqui vai se desenvolver, no caso, no ovo fecundado, no girino, vai sofrer metamorfose, que nós falamos agora há pouco, desenvolvimento direto. Algumas espécies de peixes, como, por exemplo, se eu não me engano, os salmões, eles também têm esse tipo digamos, de cruzamento. A fêmea, ela está nadando, o macho lá nada ao lado dela, como você pode ver na imagem aqui. Ela libera os óvulos na água e ele libera os espermatozoides. Certas vezes eles nem se tocam. E o que acontece? Espermatozoide e óvulo se encontram na água, fora da fêmea. Fecundação externa. Tudo bem? Então, fecundação interna. Nós somos um exemplo de fecundação interna, porque o espermatozoide encontra o óvulo no interior da fêmea. Fecundação externa é o encontro do espermatozoide e óvulo, não precisa ser dentro da fêmea. Então, necessariamente não é necessário... Oh, essa foi ótima, né? Desculpa aí. Necessariamente não é obrigatório o ato sexual. Beleza? Bom, a reprodução assexuada, se a gente falando agora da reprodução sexuada, né, que tem que ter um material genético, né, nós vamos ter a fecundação, na reprodução assexuada eu não vou ter essa troca de material genético, eu não vou ter gametas, certo? Eu vou me reproduzir de uma outra maneira, eu quando ser vivo, certo? Haverá essa reprodução de uma outra maneira. E aqui nós vamos ter algumas variações, alguns tipos de reprodução assexuada, vamos ver de um por um agora com calma. Brotamento, brota lá no PV, né? Não tem, acho que é a frase mais famosa dos grupos do WhatsApp. Mas no brotamento, o que você vai ter? Olha aqui, olha. O novo ser brota do ser original, desenvolve-se em seguida, desprende-se e deixa, caindo sob substrato, se desenvolvendo, né? Crescendo. Resumidamente, esse animal que você está vendo aqui, né? Que parece que é um parente da água-viva, chamado de hidra. Ok, a hidra. A hidra, galerinha, é um parente da água-viva, como nós vimos, né? A boca dela está aqui. Ao contrário da água-viva, ela não é nadante, ela fica presa no fundo, olha aqui, ó, e os seus tentáculos virados para cima. Fica esperando o alimento cair. Ela pode ter reprodução sexuada, ou seja, ela pode ter uma fecundação, produzir espermatozoide e óvulo, mas ela também tem essa reprodução do tipo assexuada por brotamento, ou seja, de cara, uma coisa não exclui a outra. O fato de um ser ter reprodução, digamos, assexuada, não quer dizer que ele não tenha reprodução sexuada também. E a hidra é um exemplo disso. Como a gente está falando só da reprodução assexuada, eu vou focar só no brotamento aqui pra gente. Observe que está aqui, olha, o corpo da hidra, e vai brotar, olha, um novo ser na lateral dele, como você está vendo aqui, ó. Ou como você está vendo nessa foto. Certo? Esse novo ser não é que ela engravidou nem nada, simplesmente começou a brotar ali, se desenvolveu uma outra hidra. E quando atingir um tamanho razoável, ela simplesmente se desprende, cai no substrato e segue sua vida. Ok? Brotamento. As esponjas, né, os poríferas, aqueles animais que inspiraram o Bob Esponja, por exemplo, vamos ter uma aula só deles mais adiante, eles também têm esse tipo de reprodução assexuada por brotamento.